Hoje a gente começa uma nova série de mensagens, uma série de mensagens que nós denominamos como a identidade do rei. Eu estou muito feliz e empolgado com essa nova série, porque pela primeira vez eu vou fazer uma série expositiva de um evangelho, de um dos evangelhos de forma sistemática. Não é que eu nunca preguei nos evangelhos, prego com uma frequência. Na última série nós usamos vários trechos do evangelho de Mateus, de Lucas, de João, mas um texto do evangelho inteiro. É a primeira vez que eu faço uma série, então é desafiador, mas também é um tempo de muita alegria para nós, como igreja, em poder caminhar durante os próximos meses no Evangelho de Marcos. E esse foi o Evangelho escolhido. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É um também dos evangelhos que nós conhecemos como um dos evangelhos sinóticos, Lucas, Mateus e Marcos, especificamente. João é o que se difere mais desses 3. E a gente não escolheu Marcos simplesmente por ele ser o mais curto, e não foi esse o objetivo, mas por conta de algumas particularidades desse livro que nós vamos ver ao longo dessa série. E o primeiro aspecto, antes da gente entrar no texto, eu gostaria de fazer uma pregação introdutória ao restante da série que nós teremos. A primeira particularidade do texto que eu queria destacar, a primeira informação, é a respeito do próprio autor. Ele é escrito por João Marcos, um daqueles escolhidos por Jesus para caminhar juntamente com ele no seu ministério, sendo João o nome hebraico e Marcos o nome romano desse discípulo. Outro dado interessante sobre o autor, sobre Marcos, é que Marcos ele participa da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. Esse relato você pode ver lá em Atos 12, a partir do versículo 25, você vai ver que Marcos fez parte da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E um fato interessante sobre a trajetória de Marcos nesse momento é que no meio dessa viagem Marcos desiste dessa viagem missionária. Isso trouxe uma indignação do apóstolo Paulo, a ponto de Paulo reprovar a sua ida na segunda viagem missionária. E essa reprovação de Paulo, em não querer levar consigo Marcos por conta da sua desistência na primeira viagem, criou um mal-estar entre Paulo e Barnabé. A famosa treta, como a gente fala. Então houve ali uma treta entre Paulo e Barnabé no momento da segunda viagem. E essa treta, esse mal-estar, causou, inclusive, a mudança de planos no itinerário dessa viagem. Paulo, ele não mais segue com Barnabé para Chipre e vai para a Europa. E nós vemos, até mesmo nesse conflito, a mão de Deus agindo, a ponto da Europa começar a ser evangelizada, o evangelho chegar na Europa a partir de um desentendimento. Porque se não houvesse esse desentendimento, o destino de Paulo seria a viagem missionária juntamente com Barnabé em outra direção. Só que o Evangelho da Graça, ele é tão maravilhoso porque ele transforma todas as coisas, inclusive relacionamentos, e a gente vê posteriormente o apóstolo Paulo, na carta a Filemon, mencionando Marcos como seu cooperador, ou seja, a treta foi resolvida depois. Outro fato interessante é que impacta diretamente na leitura desse texto, e isso também acabou sendo uma das razões para a gente expor o Evangelho de Marcos e ele ter algumas questões específicas que são bem interessantes, é que Marcos ele é considerado filho na fé de Pedro. Estudiosos apontam Marcos
como aquele que escrevia todos os relatos do apóstolo Pedro, levando a acreditar que a narrativa de Marcos, do Evangelho de Marcos, não se dá somente a partir dos relatos que Marcos presenciou. Não é só o testemunho ocular de Marcos sobre a vida e o ministério de Jesus, mas também acredita-se que boa parte do que está contido no Evangelho de Marcos foram relatos do apóstolo Pedro, relatos orais do apóstolo Pedro, que Marcos escreveu. Tanto que, olhando para os evangelhos sinóticos, que têm muitas semelhanças, Lucas, Mateus e Marcos, nós vemos, os estudiosos acreditam que Marcos, por conta dessa questão específica, serviu de fonte para Lucas e Mateus em alguns trechos. Outro fato interessante sobre o autor, um fato interessante sobre o Evangelho de Marcos é que, sendo Marcos filho na fé e aquele que escrevia para Pedro, quando nós lemos Marcos, nós também lemos Pedro, o apóstolo Pedro. Alguém que teve um papel fundamental no colégio apostólico, ao lado do Senhor Jesus. E pensando nessas duas figuras, Marcos e Pedro, isso nos leva a outro fato interessante sobre esse evangelho especificamente. Porque, sob o ponto de vista do desempenho, da cultura do desempenho, nós temos alguém que fracassou no seu papel como missionário. Afinal de contas, Marcos abandona o apóstolo Paulo numa viagem missionária. E outro que, de alguma forma, também fracassou no seu apostolado em algum momento. Porque Pedro abandona o próprio Jesus no momento que o Senhor Jesus foi preso. Aí você pensa, então isso desqualifica o texto? Não, pelo contrário. Isso traz ainda mais beleza a esse texto, a esse livro da Bíblia. Isso não desqualifica também as pessoas envolvidas na escrita do texto. Apenas evidenciam uma coisa: a operação da maravilhosa graça de Deus na vida de pessoas imperfeitas, como eu e você, como era o apóstolo Pedro e como era também Marcos. E para a gente começar a nossa série, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Leremos os 11 primeiros versículos da Palavra de Deus. Se você não está com a sua Bíblia aí, se você veio na reunião de lançamento dos pequenos grupos e ganhou o texto do Evangelho de Marcos na versão NAA, que é a versão que a gente está usando aqui na igreja, com espaço para anotação, faça uso. Vai ser importante para essa semana, no seu pequeno grupo, você ter ali um momento de estudo, tá? Então, use esse presente que a igreja te deu. Se você não ganhou, nós vamos tentar providenciar mais. Foi um presente especial para quem veio na reunião de pequeno grupo, tá bom? Mas a gente é misericordioso, a gente vai estender para você que não veio na reunião. Estamos correndo atrás disso. A palavra de Deus diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno, de curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo.
Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado, em ti me agrado. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela beleza da tua santidade, pela beleza, Senhor Deus, da mensagem do teu Evangelho que nos alcançou e que nos adotou como seus filhos. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a tua palavra disponível para nós e que dela, Senhor Deus, nós podemos nos alimentar, nos fortalecer. Por isso eu te peço, abra nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações e mentes, para que possamos receber com fé a tua palavra. Retira de nós qualquer tipo de distração ou preocupação, mas que possamos estar completamente atentos ao que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos nos apresenta uma particularidade. Nós lemos os 11 primeiros versículos do Evangelho de Marcos. E nós não vimos aqui o relato sobre o nascimento de Jesus. Não vimos aqui, como no Evangelho de Lucas, a genealogia de Jesus antes da narrativa do nascimento. Marcos começa com o batismo de Jesus. Diferente de outros evangelistas. E nessa primeira mensagem eu gostaria de dar como tema dessa mensagem o tema da série, a identidade do rei. Porque ao começar no batismo, Marcos ele começa também com uma importante afirmação. Uma importante afirmação sobre quem Jesus Cristo é. Uma importante afirmação sobre a identidade do rei. Ele é o Filho de Deus. Então, o que nós vemos aqui, logo no versículo 1, do capítulo 1 de Marcos, é sobre o anúncio de um novo rei. A figura do rei não era uma novidade para o povo judeu. A nação de Israel tinha passado por ciclos de vários reis, como o rei Davi, Saul, entre outros. Reis que falharam, mas que sobre eles sempre houve a expectativa de que seria alguém ungido de Deus que, de alguma forma, governaria o povo para o bem do povo. A própria ideia de monarquia é a ideia de alguém escolhido por Deus, ungido de Deus, que governa esse povo. Só que, quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, Marcos ele começa com a afirmação simples, porém muito poderosa sobre a identidade desse rei. Ele fala que esse é o início de uma nova mensagem, ele fala que esse é o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A boa notícia do novo rei, a história da humanidade após a vinda desse rei muda. O rei que está sendo anunciado não é um rei como um governante terreno bem-sucedido que traz prosperidade a um determinado povo. É um rei que muda e marca a história da humanidade. O povo de Israel até aquele momento já tinha visto muitos ungidos de Deus que de alguma forma falharam e não conseguiram suprir em sua totalidade o desejo que o povo nutria em seus corações. Então eis que agora surge um novo rei. E não mais um ungido qualquer, mas o ungido de Deus. O Filho de Deus. O próprio Deus encarnado entre eles.
Talvez, olhando sob a perspectiva da nossa cultura, a afirmação que alguém é filho de alguém não traga o mesmo impacto do que essa afirmação que no versículo 1 o evangelista faz a respeito de Jesus Cristo, sobre ele ser filho de Deus. Até porque a expressão ser filho de Deus, na nossa cultura, se popularizou como a paternidade fosse simplesmente o autor de uma criação. Então, é comum você encontrar pessoas que não têm relacionamento nenhum com o Pai, com o Criador, com Jesus Cristo, e julgam serem filhos de Deus. A paternidade, a maternidade, tem sido atribuída até a um bichinho de estimação. Mas para o judeu, quando se falava que alguém era filho, ali não estava se referindo simplesmente a alguém que possuía a mesma genética, mas alguém que herdava o caráter, alguém que possuía a mesma natureza. Portanto, essa afirmação ela é escandalosa para os ouvintes da época, para os leitores da época. Porque falar que Jesus era o Filho de Deus significava que Jesus possuía a natureza do próprio Deus Criador. Jesus sendo declarado como Filho de Deus foi algo extremamente escandaloso e também significativo. O Evangelho aqui está nos transmitindo a verdade sobre a identidade de Jesus, de alguém que não foi simplesmente uma figura histórica, mas ali estava uma pessoa, uma realidade viva, uma pessoa que fala conosco. Ele era o próprio Deus entrando na história. A vinda de Jesus foi algo tão marcante que dividiu a história. A forma de se contar os anos mudou. Alterou também o conceito de autoridade. Depois de Jesus Cristo, todos os poderes desse mundo se tornaram relativos. A figura de um rei, da monarquia, de um líder absoluto, ela foi abolida. Não há mais ungidos de Deus diante do ungido. Quando estamos em Cristo, somos ungidos do Pai, porque a nossa vida, como a palavra de Deus diz, está oculta em Cristo. A figura de autoridade absoluta nesse mundo cai por terra. Porque o único e verdadeiro rei está entre nós, o ungido de Deus. E esse novo rei, que relativiza todos os governos desse mundo, é o portador também de uma nova mensagem. No versículo 1, é anunciado um novo rei. E esse rei que é apresentado também traz consigo uma nova mensagem. Após declarar a identidade do rei, o autor apresenta essa nova mensagem. E ele cita a profecia e traz à cena João Batista, o último dos profetas que anunciou a vinda do Messias. Aquele que abre o caminho, que embora tenha sido denominado pelo próprio Cristo o maior dos profetas, a sua grandeza não estava em si, mas no papel que ele desempenhou em exaltar a Cristo e não a si mesmo. João Batista foi aquele que não pregou no templo nem nas praças da sua cidade, Jerusalém, a cidade santa. Não foi aquele que pregou para a elite judaica. É aquele que pregava no deserto da Judéia, as terras difíceis, localizadas entre as montanhas e o Mar Morto. Ele é apresentado não simplesmente como um eco, mas como a voz. João Batista é boca de Deus. Interessante a pregação de João Batista ser no deserto,
Porque isso nos remete à formação do povo de Deus. O povo de Deus foi formado no deserto. Foi lá onde o povo nasceu, quando foi liberto do cativeiro. Foi no deserto que o povo recebe a lei e também a aliança. Foi no deserto que o povo de Israel presenciou os milagres de Deus e usufruiu da sua direção. Um teólogo chamado Bruce Barton diz que João escolheu pregar no deserto por 4 razões. Primeiro, se distanciar de qualquer distração. Segundo, chamar a atenção do povo. Terceiro, romper com a hipocrisia dos líderes religiosos que preferiam o conforto ao invés de fazer a obra de Deus. E em quarto lugar, cumprir a profecia de Isaías 51, como é citado aqui no início do Evangelho de Marcos. João Batista foi aquele que abriu o caminho para a vinda do Messias. Foi aquele que abriu o caminho para a vinda do rei. João Batista veio chamar a nação de volta a uma sincera devoção a Deus. João Batista, ele chama o povo de volta para Deus, mais do que simplesmente uma expressão vazia da religião. Mas ele anuncia o novo rei e a nova mensagem, que traz um novo relacionamento, um arrependimento e também um novo batismo. Essa nova mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem que todos precisavam de arrependimento, como João Batista diz, que o batismo que ele efetuava era o batismo de arrependimento. Ele fala sobre um novo batismo porque para o judeu o batismo não era, por si só, não era algo novo. Era um rito feito para que gentios fossem recebidos na fé judaica. Então, aqueles que não faziam parte do povo da aliança naquela época, mas se convertiam ao judaísmo, eles passavam por um ritual de batismo. E o que nós vemos aqui é João Batista batizando os judeus, aqueles que faziam parte de um povo que até então não precisava passar por batismo. E esse novo batismo aponta para um rompimento de uma velha estrutura. Como o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre o vinho novo em odres novos. Sobre o rompimento da velha estrutura para uma nova aliança que é proposta a partir da vinda de Jesus Cristo. Nós vemos João Batista batizando aqueles que até então não imaginavam ter que passar pelo batismo. Esse novo batismo significava o rompimento dessa velha estrutura, uma nova aliança que não era delimitada mais por uma nacionalidade. Logo, esse novo batismo também era escandaloso, assim como a afirmação que o rei era o Filho de Deus. Esse novo batismo colocava judeus e gentios no mesmo patamar, no patamar de pecadores. Enquanto o batismo judeu apontava para a pessoa que era batizada, mostrava se estava batizando, isso significava que aquela pessoa era um gentio que estava se convertendo ao judaísmo. Você jamais veria um judeu se batizando. O novo batismo que João Batista trazia apontava não para quem se batizava, mas no nome de quem se estava se batizando. Se estava batizando em nome de Jesus Cristo. Porque em Cristo não tem judeu, não tem grego, não tem romano, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Esse novo batismo aponta para a universalidade do Evangelho. Universalidade, não universalismo, não confunda. Universalismo é a heresia que se prega
em que todas as pessoas serão salvas, mesmo sem arrependimento, mesmo sem conversão. A universalidade do Evangelho aponta para a salvação que rompe qualquer tipo de barreira social, cultural, étnica. Fala de uma mensagem, de uma graça que alcança pessoas de toda tribo, nação, raça, povo e língua. Esse novo batismo aponta também para o fracasso universal da humanidade, onde todos nós somos pecadores. Mas, sobretudo, aponta para um Deus que é poderoso para salvar qualquer tipo de pessoa. No batismo em si, não ocorre nada de sobrenatural na água, conosco. No entanto, é um símbolo importante, um testemunho vivo que aponta para o que acontece espiritualmente conosco no momento da nossa conversão. Se morre a velha natureza, somos lavados pelo Espírito e a nova criatura é ressuscitada. O batismo de Jesus nos remete a isso. É o testemunho público do que aconteceu conosco na nossa conversão. E caminhando mais adiante, nós vemos, aí sim, algo sobrenatural acontecendo no batismo de Jesus. E o batismo de Jesus, ele é sobrenatural não porque ele batizou no Rio Jordão, mas porque ali era o início do seu ministério. O poder do batismo de Jesus não estava nas águas, mas naquele que estava sendo batizado. Porque o batismo de Jesus nos remete ao princípio de todas as coisas. Mas como assim? Quando a gente olha para o livro de Gênesis, nós vemos a criação presente, a trindade presente na criação. Nós vemos o Pai. A palavra de Deus diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo e que o Verbo era Deus e estava com Deus. No batismo de Jesus, o próprio Cristo está se batizando. Nós vemos a voz do Pai declarando quem era Jesus e o Espírito Santo sendo retratado como uma pomba que desce e pousa sobre Cristo. Assim como na criação de todas as coisas, era um projeto de um Deus triuno, a salvação e a restauração de todas as coisas que estavam começando naquele momento, com a chegada desse novo rei, também era projeto de um Deus triuno. Aqui nós vemos um dos textos onde a Trindade Santa ela é exposta de forma mais clara para nós. Isso é algo maravilhoso, porque na criação do mundo nós vemos a Trindade trabalhando junta, e no início do ministério de Jesus da mesma forma. O Filho é exaltado, mas ele glorifica ao Pai, e o Espírito Santo também testifica naquele momento. Isso nós vemos Jesus em cena, com toda a Trindade atuando e dando início ao ministério do Rei aqui na terra. Primeiramente porque Jesus está sendo batizado. Mas por que Jesus se batizou? Se ele não possuía pecados e o batismo era de arrependimento. O batismo de Jesus, ele aponta para a nossa identificação com Ele, para o Deus que se identifica conosco, se tornando um de nós. Jesus Cristo é o representante que não falha. Enquanto o nosso representante, no princípio de todas as coisas, Adão, falhou, agora nós temos um novo representante, que ao descer das águas para se batizar, Jesus ele está se identificando conosco. No ato do batismo, Jesus está assumindo um pacto conosco, que seria o nosso representante, que ele seria o nosso representante, não só naquele momento,
mas até a sua morte. E por isso eu gostaria de destacar alguns fenômenos, aí sim, presentes no batismo de Jesus. O primeiro fenômeno do batismo de Jesus é que o céu se abre. O termo usado para abrir, traduzido como abrir na versão NAA que nós usamos, é uma expressão que se refere a um rasgo. É como se o céu tivesse se rasgado naquele momento. E o céu se rasgar aponta para dois significados, para dois fatos, duas realidades que começam a partir daquele momento. Algo que acontece de uma vez por todas. O céu se rasgar aponta para o livre acesso que nós temos a Deus. É óbvio, Deus não mora no céu, Deus está em todos os lugares. Mas quando a Bíblia se refere ao céu como o lugar onde Deus habita, aponta para a posição que Deus está, acima de todos nós. Que Ele está num lugar, embora Ele esteja entre nós, Ele está também em um lugar inacessível para nós humanos. É a Bíblia fazendo uma adaptação à linguagem humana para demonstrar a posição elevada que Deus está. E a expressão usada como um rasgo, uma expressão de certa forma violenta, aponta para a morte violenta que Jesus Cristo iria enfrentar para que esse rasgo no céu, essa abertura, esse livre acesso fosse possível a nós. Essa abertura também aponta para o rompimento do caminho, o caminho aberto para o Deus que vem até nós. É uma mudança de realidade enquanto os homens caminhavam tentando se achegar a Deus. Nós vemos um Deus que toma iniciativa, rasga os céus, rompe a barreira que nós não conseguiríamos romper por conta dos nossos pecados e da incapacidade das nossas obras, e Ele abre os céus e Ele vem até nós. O rasgar do céu também nos remete a um Deus, ao Deus vindo em direção ao seu povo. Esse é o primeiro fenômeno. Um fenômeno particular desse momento marcante que dá início ao ministério de Jesus. O segundo fenômeno que nós vemos é o Espírito Santo descendo, vindo dessa rasgadura do céu e pousando sobre Jesus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E nós vemos aqui essa pessoa expressa com clareza. O Espírito Santo não é simplesmente uma força, não é simplesmente uma coisa, mas é uma pessoa. E desce na representatividade de uma pomba. É a primeira vez que a Bíblia descreve o Espírito Santo dessa forma. Se você olhar antes, a gente não encontra a Bíblia descrevendo assim. Numa demonstração em que, nesse momento, Jesus ele é revestido de poder e autoridade para dar início ao seu ministério aqui na Terra. O terceiro e último fenômeno que eu destaco na narrativa do batismo de Jesus é a voz do Pai. E o texto diz que viram a pomba e ouviram a voz do Pai. E o que o Pai diz? Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Observe uma coisa interessante. Como começa no versículo 1? Marcos afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Nesse momento, nós vemos o próprio Pai ratificando o que Marcos escreveu. Jesus não foi declarado como Filho de Deus simplesmente pela boca dos homens, mas essa afirmação foi feita diretamente do Pai, evidenciando a identidade do Rei. João Batista anunciou, Marcos escreveu,
E ele, de fato, era o Filho de Deus. O próprio Pai reconhece a sua paternidade. Logo, nessa primeira mensagem em que nós falamos sobre o batismo de Jesus, nós podemos aprender algumas verdades sobre a identidade do Rei. A primeira delas é que Jesus era verdadeiramente homem. Ele se fez um de nós para se tornar o nosso representante. Para tomar o nosso lugar, foi necessário que Deus se tornasse verdadeiramente homem. E para tomar o seu lugar, isso começa no seu batismo e vai até a cruz. Entender que Jesus era verdadeiramente homem significa que Jesus ele sentiu as mesmas dores que eu e você sentimos. Embora fosse perfeito e sem pecado, ele experimentou na totalidade os efeitos da natureza imperfeita que eu e você possuímos. Ele sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo, sofreu, se cansou, se alegrou, ele chorou e certamente também sorriu. Tem uma história interessante, pobre parênteses, tem que lembrar. Quando eu era pequeno, eu tinha uns 5 anos de idade, no culto infantil, cada um tinha que contar o versículo, e para minha infelicidade eu era o último, a falar o versículo. Aí foram falando João 3,16, aqueles versículos que eu já conhecia e tal. Aí meu irmão estava do meu lado, o último que faltava era Jesus chorou, que eu decorava. Aí meu irmão vai e fala, Jesus chorou. Aí a professora aponta para mim, Jesus riu. Aí ela começou a rir. Eu falei, se ele chorou, não é possível que a vida dele tenha sido só sofrimento, deve ter rido também. Mas, enfim, isso aponta para a humanidade de Jesus. Jesus, ele era verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, ele se submeteu ao batismo, embora não possuísse pecados. A segunda verdade sobre a identidade do rei é que esse rei, que era verdadeiramente homem, ele também era cheio do Espírito Santo. Ele já possuía o Espírito Santo, porque ali era o próprio Deus. Mas de forma particular, nós vemos aqui o texto descrevendo o Espírito Santo, revestindo ele de poder e autoridade, para que ele, naquele momento, desse início ao seu ministério que durou 3 anos e culminou na cruz. A terceira verdade, realidade que nós aprendemos sobre a identidade do rei, olhando para o seu batismo, é que, primeiro, como ele foi verdadeiramente um homem. Como homem, ele foi cheio do Espírito Santo. E como homem, ele também era verdadeiramente Deus. Reconhecido não só pelos homens que o seguiam, mas também ratificado pelo próprio Pai, que declarou, este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. O início do Evangelho aponta também para um aspecto comunitário do Evangelho, que nós vemos num momento onde Cristo é o protagonista, o Pai e o Espírito atuando de forma conjunta. E o aspecto comunitário do Evangelho nos liberta de uma vida centrada em nós mesmos. Dessa relação da Trindade deriva a própria igreja, que deve ser uma comunidade de pessoas que se unem por um objetivo comum e não por interesses individuais. Uma comunidade de pessoas que se unem e cooperam e se completam servindo a um único Deus através do serviço uns aos outros. Uma comunidade onde não existe a figura de um poder absoluto. Por isso a igreja ela precisa ter uma liderança plural de presbíteros, porque não cabe mais a figura de um rei. Uma comunidade, a Trindade nos aponta para uma comunidade perfeita. A igreja, ela não consegue ser perfeita porque, embora ela seja uma instituição santa, ela é composta por seres imperfeitos como eu e você. Mas nas nossas limitações e imperfeições, nós buscamos
viver um pouco da realidade que experimentaremos eternamente no céu. De uma comunidade de pessoas que servem umas às outras, que honram umas às outras. Quando nós cantamos aqui o Pai Nosso e falamos sobre viver, trazer o céu para a terra, é viver um rascunho do que nós experimentaremos no céu. Então, se você não ama essa ideia de comunidade, de viver em uma comunidade, não vivendo, buscando seus próprios interesses, mas glorificando a Deus, servindo um ao outro, se doando um para o outro, certamente você vai detestar a eternidade. Porque na eternidade experimentaremos essa realidade suprema de comunhão de pessoas que se conhecem e amam umas às outras, em torno do Pai. Então, por que o batismo de Jesus é tão importante para nós? Primeiro, nós precisamos entender quem de fato nós somos sem Deus. Romanos 3, versículo 10 e 11, vai dizer, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa é a realidade de toda a humanidade sem Deus. Não há um justo sequer. E quando nós descobrimos a nossa realidade sem Deus, nós ficamos desesperados. Mas, ao mesmo tempo, quando o Evangelho se apresenta a nós, nós vemos um ato de Deus que desce para se tornar o nosso representante. E a nossa incapacidade de agradar plenamente a Deus, de buscar plenamente a Deus, que antes nos trazia desespero, agora, a partir da nossa identificação com Cristo, ou melhor, da identificação de Cristo conosco, isso nos traz esperança. E nós podemos ler lá em Colossenses 3:3 o seguinte, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E o que isso significa? Quando nós morremos para a velha natureza, que nós testemunhamos no batismo, o sepultamento da velha natureza, isso significa que agora a nossa vida está escondida em Cristo, e quando o Pai olha para nós, Ele não vê mais as nossas imperfeições para nos aprovar, mas Ele vê a justiça de Deus, a beleza de Cristo sendo atribuída a nós, porque nós estamos escondidos no Seu Filho. Como o próprio apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Através do arrependimento e da aceitação da morte de Jesus em nosso favor, somos até chamados de filhos do Pai. Deus não vê mais as imperfeições para nos aprovar. Em vez disso, Ele vê a justiça do seu próprio Filho em nós. Porque se estamos em Cristo, Deus vê a justiça de Cristo nos cobrindo. Somente em Cristo, a nossa vida de pecado, a nossa dívida de pecado é cancelada. O nosso relacionamento com Deus é restaurado e a nossa eternidade é garantida. Logo, a afirmação do Pai sobre Jesus no ato do seu batismo, este é o meu Filho amado de quem me agrado, também é atribuída a mim e a você. Quando estamos em Cristo, não somos mais condenados. Quando estamos em Cristo e lemos essa afirmação, é o próprio Deus falando também para nós. Estes são os meus filhos amados, de quem eu me agrado. Não somos mais inimigos de Deus, agora somos filhos amados do Pai, de quem Ele se agrada. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque antes éramos inimigos, hoje nós estamos à sua mesa. Antes estávamos afastados de ti, e agora somos teus filhos. E que mesmo
incapazes de agradar plenamente o teu coração, o Senhor providencia Jesus Cristo. E por estarmos nele, podemos ouvir dos altos céus o Senhor dizendo que somos teus filhos amados e que o Senhor se agrada de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se agrada de nós, não por conta dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos e por causa dos méritos de Cristo, que se entregou livremente para salvar pecadores, como eu e meus irmãos aqui. Por isso eu te peço, se há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do teu Evangelho, que o Senhor possa abrir esses corações e que essas pessoas possam se render completamente ao Senhor. E que suas vidas sejam escondidas em Cristo também. E que elas possam ouvir nessa noite a voz do alto céu dizendo: este é o meu filho amado, de quem me agrado. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.